Olá, começamos nossa quarta teleaula de História da América, hoje com esse título de A América no Mundo Contemporâneo. Meu nome é Fabiane Muzarda, eu sou doutora em História pela Universidade Federal do Paraná. Perceba, pelo título dessa aula de hoje, que nós vamos tratar sobre conteúdos mais próximos de nós no tempo. Isso significa que, numa disciplina como a de História da América, nós estudamos um intervalo temporal bastante significativo, bastante grande, e também uma diversidade espacial bastante grande. Você deve se lembrar que, nas outras teleaulas, em algumas situações, nós nos valemos de exemplos para trabalhar melhor determinados assuntos. Isso também vai acontecer nesta aula de agora, nesta aula de hoje. Então, por exemplo, quando lá na situação problema de número 3, nós vamos falar sobre teorias econômicas, nós vamos utilizar algum país para falar sobre um caso em específico. Não significa que em todos os países do continente americano a situação se deu do mesmo jeito. É claro que isso não pode ser dito, não pode ser afirmado. O que significa isso? Bom, significa um recorte dentro de uma leitura, um recorte dentro de uma análise da ciência histórica. Então, o recorte temporal e espacial é uma coisa que nós, enquanto historiadores, enquanto pesquisadores e também enquanto professores, fazemos o tempo todo. Então, hoje, isso será bastante marcante. Significa também dizer o seguinte, que essas referências bibliográficas que são mencionadas aqui, que compõem o material para além da teleaula, é de suma importância para uma melhor compreensão sobre o conteúdo de História da América. Por quê? Bom, porque é uma diversidade muito grande, porque é um espaço temporal muito grande. Note, por exemplo, que nós, na primeira teleaula, falamos sobre civilizações pré-colombianas e hoje vamos falar sobre a América contemporânea. Vamos chegar em questões que estão agora, que estão na história do tempo presente. Então, é importante que você desenvolva mais a sua leitura, entre em contato com esses autores que são referenciados aqui na teleaula, que também compõem a webaula, que também compõem o livro da disciplina, para que você possa saber mais sobre essa nossa história, ok? Dito isso, vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui o convite ao estudo desta aula. Nessa aula, trataremos da América contemporânea e, assim, falaremos de questões que envolvem todo cidadão deste continente, seja ele consciente ou não das forças de disputas políticas e econômicas que regem a sociedade em que vive. Perceba isso. Enquanto nós falamos sobre história do tempo presente, nós temos que nos atentar a uma série de detalhes, que na verdade não são detalhes, são de suma importância. Uma delas é, quando nós falamos sobre a situação da Argentina hoje em dia, nós estamos falando sobre a situação de hoje em dia. Significa que nós não temos o desfecho desta situação. Nós não sabemos o começo, o meio e o fim dessa história. Ou seja, nós estamos realizando uma leitura sobre algo que ainda está em processo, ainda está em andamento, portanto está em aberto. Essa é uma leitura que nós temos dentro da ciência histórica e que é demasiadamente interessante e bastante complexa e bastante difícil também. Parte dessa complexidade, dessa dificuldade, vem do fato de esses eventos, esses acontecimentos estarem em aberto. Então, nós não sabemos aquilo que vai acontecer. Nós não sabemos de que modo isso vai ocorrer amanhã, ou semana que vem, ou ano que vem, e assim por diante, porque as coisas estão em movimento, tá? O que significa isso? Bom, significa que nós, enquanto historiadores, precisamos entender a realidade na qual nós estamos inseridos e saber que nós, vendo essa realidade, somos marcados por algumas diretrizes nessa nossa leitura, que vão da nossa formação, da nossa leitura de mundo atual, daquilo que está acontecendo hoje em dia, do modo como isso é publicizado, da maneira como isso vem à tona da posição que nós ocupamos dentro desse fenômeno, dentro desse acontecimento. É de suma importância para uma ciência como a história, buscar entender o tempo presente, mas sempre lembrando desse fato que é primordial, de que é algo que está em aberto.
Significa que nós temos, a partir da leitura de realidades passadas, de um passado que é a especialidade, que é o objeto de estudo primordial da história, capacidade e recursos para conseguir entender um pouco sobre isso que acontece hoje. E para conseguir pensar sobre possíveis articulações, sobre possíveis acontecimentos de amanhã, de semana que vem, de ano que vem, de acordo com a conjuntura atual. Então, isso é muito interessante, ao mesmo tempo que é aberto, ao mesmo tempo que é complexo, ao mesmo tempo que junta tudo isso aí. Nós temos, então, algumas ideias que são ponto de partida para a aula de hoje. Vamos lá para a tela novamente? Então, aqui, 3 conceitos: Revolução, Guerra Fria e ditadura. Bom, quando nós falamos em revolução, nós temos que pensar em o que é revolução, né? Revolução é aquilo que acontece e que é um abalo significativo dentro de uma estrutura vigente. Por isso, a diferença, por exemplo, entre revolução e revolta. Revolta é um acontecimento diminuto, é algo localizado em um lugar ou em um dado objetivo, em um grupo de pessoas, mas não é algo que transforma a estrutura, seja ela política, econômica, social, cultural ou todas elas. Então, revolução é um termo que nós utilizamos dentro da história para fazer referência a um acontecimento que trouxe alterações significativas dentro de uma ordem estabelecida, até então. Guerra Fria, que é um conceito que nós nos deparamos com constância, né, com frequência dentro da história, e que inclusive é utilizado, algumas características da Guerra Fria são utilizadas de modo anacrônico hoje em dia. Então, por exemplo, quando nós falamos em conceitos como o de socialismo e de capitalismo, são expressões que são utilizadas de modo cotidiano hoje em dia, e muitas vezes de modo errado. Então, se pega esse conceito de socialismo e se utiliza em diferentes contextos que não tem nada a ver com o que de fato é o socialismo, que era uma característica que existiu durante esse período que é chamado de Guerra Fria. O conceito de ditadura, então, entender o que é esse momento da história que marcou a história do continente americano basicamente inteiro, durante ali a segunda metade do século XX. Acrescentaria aqui ainda um quarto conceito, que é também um conhecimento prévio dessa aula de hoje, que é o conceito de anacronismo. Esse conceito eu já mencionei em outra teleaula, inclusive fiz referência ao Robert Darnton, que autor que menciona, historiador que menciona que o erro do anacronismo é o pior erro que o historiador pode cometer, que é você pegar a ideia de um período, a ideia de uma dada sociedade e se utilizar dessa ideia em outros períodos, em outras sociedades, em outros momentos. Portanto, outras articulações, outros modos de organização social, outros modos de se entender política, trabalho, cultura e assim por diante. Por que eu insisto que essa ideia de anacronismo é fundamental para a aula de agora? Nós vamos falar sobre diferentes contextos e diferentes situações de países. Algumas palavras, como o termo socialismo, vão ser utilizadas em alguns momentos desta aula. Então, não venha com ideia engessada de que socialismo é qualquer forma de ação que se tem contrária a uma ordem vigente. Não, não é isso. Socialismo, em essência, nós temos que pegar em conta essa criação, esse conceito que foi discutido pelo Marx, que era um contraponto ao capitalismo, que foi defendido em um dado período, que houve revoluções que acabaram, culminaram com um regime, a implementação, uma tentativa de implementação de um regime socialista, mas nós hoje não vivemos na Guerra Fria, nós hoje não estamos nesse mundo bipolarizado, nós hoje não temos essa luta entre dois blocos antagônicos entre si, então nós não podemos pegar essa ideia que é marcadamente desse período de Guerra Fria e trazer para agora como se nós ainda estivéssemos naquele contexto. Porque com isso nós estaríamos fazendo uma leitura demasiadamente reducionista da história e com isso nós estaríamos utilizando um conceito de modo errôneo. Porque o socialismo, do modo como ele foi pensado, do modo como ele foi discutido e do modo como ele é defendido
por esses autores, ele nunca aconteceu de fato. Então, eu hoje falar que qualquer movimento que aconteça e que se oponha a essa ordem vigente e que se oponha a um governo instituído é automaticamente taxado de socialista, eu estou reduzindo toda uma complexidade a uma ideia que não está certa desde o começo. Porque não é socialista, porque socialismo é outra coisa, porque nós não estamos nesse período da história marcado por essa divisão em um mundo bipolar, porque nós não estamos vivendo na Guerra Fria, já faz bastante tempo, bastante coisa aconteceu, desde o fim do Muro de Berlim, desde o fim desses blocos, desde essas conflitos todos que marcaram esse período. Então, o que eu peço para esse início da aula de agora é para que a gente pense um pouquinho de modo mais articulado, para que nós façamos um esforço mesmo de não reduzir uma realidade que é bastante complexa a ideias fechadas e engessadas e principalmente taxativas, ok? Dito isso, vamos lá para a tela novamente. Nós temos aqui a situação geradora de aprendizagem desta aula. Então, justamente por se tratar de um passado tão recente, parte dos discursos e das forças políticas que discutimos quando abordamos as ditaduras latino-americanas ainda são importantes forças sociais nos dias de hoje. Basta pensar, por exemplo, que quando nós falamos em Brasil, a ditadura no Brasil acabou no final da década de 80. Nós temos, então, historicamente, um passado muito recente, muito atual na nossa realidade política, econômica e social. A memória dos regimes militares está em disputa. Muitas vezes, estudantes reproduzirão os mesmos discursos dos grupos que viveram o período a partir da lógica da Guerra Fria. Veja que é o que eu falei, basicamente, até agora. Então, você reproduz um discurso a partir de uma lógica que não é mais essa que nós vivemos agora. Então, nós nos valemos, às vezes, nós nos deparamos com reportagens de jornal que se utilizam desses conceitos, que se utilizam dessas ideias, que são atrasadas, que não atrasadas, que são de outro período, que são de outro contexto, que dizem respeito a uma outra realidade. Então, nós não podemos nos valer desse discurso. Seria reduzir essa complexidade. Vamos voltar lá para a tela, por favor? Continuando aqui. Entender temas como a Revolução Cubana, as ditaduras do Cone Sul e o neoliberalismo trazem, inevitavelmente, acaloradas discussões sobre o presente. Discussões sobre o presente. O que é isso? Bom, como eu disse, é algo que está em aberto e é algo que é marcado por uma série de heranças. A herança da ditadura é marcante na história brasileira, é marcante na história da Argentina, é marcante na história do Chile, mas é marcante de modos diferentes. Nós vivemos daí um jogo entre memória e esquecimento, entre um lembrar e uma tentativa de se fazer ocultar, de se fazer esquecer, em um jogo mesmo, em uma disputa de poder que se tem dessas memórias. Bom, é isso que nós vamos um pouco falar nessa aula de agora, ok? Então, vamos para o primeiro vídeo que nós temos. Vamos lá. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então, boa sorte e até mais! Essa primeira situação problema já traz algo que, assim que mencionado em sala de aula, lá no ensino básico, costuma gerar polêmica desde o primeiro minuto. Vamos para a tela ver essa situação, então. Imagine que um estudante lhe aborde com a entrevista concedida pela blogueira cubana para o Le Monde, então o jornal francês. Ele lê trechos do longo diálogo, vê o embate sobre o regime cubano e lhe pergunta: quem está falando a verdade? O que é, efetivamente, o socialismo cubano? Cuba é uma ditadura?
Aqui nós temos 3 questões importantes. Então, essa ideia de quem está falando a verdade, eu começo perguntando para você, o que é a verdade? Então, nós temos uma única verdade enquanto sociedade? Uma única forma de ver um dado acontecimento? Ou existem leituras sobre um dado acontecimento? O que é efetivamente o socialismo cubano? Pergunto eu, o que é um socialismo? Então, o que é um socialismo enquanto teoria política, enquanto regime pensado no campo teórico e enquanto aquilo que foi efetivado no campo prático? Quanto à terceira pergunta, o que é uma ditadura? Pergunto eu. O que é uma ditadura? Então, o que marca um governo ditatorial? Normalmente nós ouvimos falar em ditadura militar, mas a ditadura se restringe ao campo militar? Olha, são 3 questões que já marcam a situação, o início da situação problema. Então, vamos começar da primeira parte. O que é essa verdade? Bom, nós trabalhamos com discurso, seja na ciência histórica, seja nas ciências sociais, seja na medicina, seja na arquitetura, nós trabalhamos com produção de discursos. Obviamente, discursos diferentes entre si. Mas o que são esses discursos? São leituras de uma dada realidade. Ah, significa então que eu posso falar qualquer coisa sobre qualquer assunto? Não. Dentro de um campo científico, existem leituras, existe a produção de um discurso, mas esse discurso é embasado teoricamente. Hoje em dia, por exemplo, é muito comum se falar qualquer coisa, se justificando isso, esse falar qualquer coisa, alegando o direito à opinião, à livre opinião. Tá, a opinião você pode ter, mas você não pode falar que isso é uma ciência. Muito menos que isso é embasado, muito menos que isso é uma verdade. Consegue entender a diferença? Então, opinião você vai ter dentro da sua casa, você pode seguir uma certa ideia sobre qualquer coisa que você tiver vontade, mas a partir do momento que você pega para, por exemplo, tentar entender se um regime é marcado por ser uma ditadura ou não, você não pode se valer de um senso comum, você não pode se valer da sua opinião para embasar isso aí. Ou falar, é ditadura porque eu acho que é, ou não é ditadura porque eu acho que não é, porque isso não é científico, isso está muito aquém daquilo que pode ser considerado um discurso científico, ok? Então, falar que não existe uma única verdade, existem leituras sobre acontecimentos, não é, preste muita atenção nisso, não é a mesma coisa que dizer que qualquer um pode falar qualquer coisa a respeito de qualquer assunto. Não é isso. Significa que nós temos diferentes perspectivas, diferentes embasamentos, diferentes pontos de vistas sobre um mesmo acontecimento. Quando nós falamos sobre ditadura, nós hoje, se pegarmos livros mais atuais sobre esse tema, seja ditadura cubana, seja ditadura brasileira, argentina, chilena, qualquer uma que você quiser, nós vamos nos deparar com uma expressão que é ditadura civil-militar. E não ditadura militar, pura e simplesmente. Por que isso? Porque quando houve esse processo de formação de governos ditatoriais no continente americano como um todo, não foi somente o grupo dos militares que tomou o poder. Foi uma junção de militares junto com determinados segmentos da sociedade civil, que parte da sociedade civil, por exemplo, a grande mídia, por exemplo, as grandes empresas, por exemplo, aqueles que tinham interesse nesse golpe militar. Por isso, livros mais atuais que analisam essa realidade, que têm isso como objeto de análise, vão se valer do conceito de ditaduras civis militares, justamente por conta dessa participação tanto de militares quanto de civis nessa ditadura que ocorreu em diferentes países aqui da América, ok? Dito isso, contextualizando esse cenário, vamos lá para a tela novamente, por favor. Nós temos, então, essa problematização da situação. A partir dos anos 50, então, qual é o contexto em que teve início a Revolução Cubana e, a partir dessa Revolução Cubana, teve a implementação desse governo socialista em Cuba? Bom, nos anos 50, o que nós temos? A intensificação das intervenções por parte dos Estados Unidos. Isso não somente em Cuba,
mas no continente americano como um todo, com destaque, obviamente, para a América Latina. Nós temos esse período que é chamado de Guerra Fria, nessa organização bipolar do mundo, do globo, essa divisão entre o bloco capitalista e o bloco socialista, ok? Nessa organização bipolarizada, havia, liderado pelos Estados Unidos, um discurso totalmente anticomunista. Então, tudo aquilo que minimamente questionasse o capitalismo era automaticamente taxado de comunismo. Nesse processo dessa liderança capitalista dos Estados Unidos, houve uma reafirmação daquilo que é chamado de valores dos americanos, que seria o estilo de vida americano, né? O estilo de vida dos Estados Unidos. Nessa conjuntura, houve uma política em específico chamada macartismo, por conta da sua liderança, o McCarthy, né, do seu líder, o McCarthy, que foi uma tentativa de barrar de qualquer modo as supostas traições à pátria. Preste atenção nessa palavrinha aqui, ó. Supostas traições à pátria. Por quê? Porque foi uma verdadeira caça às bruxas. Buscava-se barrar qualquer coisa que minimamente questionasse qualquer coisinha que era entendido como capitalista. Isso acabou gerando uma histeria coletiva que se espalhou pelas artes e as práticas cotidianas. Note isso, quando nós falamos sobre esse anticomunismo, essa liderança por parte dos Estados Unidos e essa perseguição e opressão a tudo aquilo que minimamente questionasse o capitalismo, nós temos que entender que está para muito além do campo político. Essa histeria coletiva mesmo, é censura a filme, é censura a peça de teatro, é censura à oposição, é você ter grampo, é você não poder se reunir em grupo, é tudo aquilo ser taxado como comunismo. Nesse período que é de Guerra Fria, que é marcado por essa divisão do mundo e nesses dois blocos, o bloco capitalista de um lado e o bloco socialista do outro. Nessa conjuntura, vários cartazes, várias propagandas foram feitas pelos Estados Unidos para tentar demonizar aquilo que era vendido como o comunismo, aquela ideia que se vendia como comunismo. Vamos lá para a tela, por favor? Aqui nós temos dois cartazes. Então, exemplos de propaganda anticomunista. Propagandas criadas pelo governo dos Estados Unidos. Então, aqui nós temos, né, como se fosse o tripé daquilo que é profano, daquilo que é ruim. Então, né, a água contaminada, as doenças e essa lavagem cerebral, né, essa higiene mental, como se tudo aquilo que as pessoas pensassem fosse ser retirado e colocado uma ideologia, né, uma doutrina a ser seguida ali. O segundo cartaz nós temos, né, isso é o que vai acontecer amanhã, então isso somos nós amanhã, então a América sob o comunismo. Então, o que aconteceria com a América se o comunismo fosse implementado? Então, né, a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, pegando fogo, as pessoas brigando entre si, então é o caos. Aqui pessoas meio que zumbis, né, mortos-vivos ali andando, então é isso que vai acontecer com a gente se nós cairmos nas garras desse regime comunista. Por que eu estou falando isso? Bom, porque para nós entendermos como ocorreu a Revolução Cubana, nós precisamos entender o que estava acontecendo no continente americano como um todo. O que estava acontecendo? Bom, os Estados Unidos tentando intervir direta e indiretamente no continente, com foco na América Latina. Em Cuba, começou um movimento de questionamento ao governo vigente naquele contexto, que era do ditador Fulgêncio Batista. Ditador este que governava atrelada aos interesses dos Estados Unidos na ilha cubana. Então, note já o início do problema. O governo cubano estava mais voltado aos interesses dos Estados Unidos em Cuba do que aos interesses da população de Cuba, de fato. Vamos lá para a tela, por favor. Aqui, então, eu trouxe um trecho de um discurso proferido pelo Fidel Castro em 1953. Portanto, é anterior à Revolução Cubana, durante a ditadura de Cuba, anterior à Revolução, anterior a essa tentativa de implantação de um governo socialista na ilha. Um fragmento, então, desse discurso.
Cuba poderia abrigar perfeitamente uma população 3 vezes maior. Não há, assim, razão para que exista miséria entre seus atuais habitantes. Os mercados deveriam estar abarrotados de produtos. As despensas das casas deveriam estar cheias. Todos os braços poderiam produzir laboriosamente. Perceba que nesse trecho nós temos menção à miséria, portanto, parte da população, significativa parte da população de Cuba, naquele contexto, década de 50, morria de fome, enquanto havia mercadorias sendo desperdiçadas, então abarrotadas de produtos. Então não é que falta comida, essa comida não é distribuída, essa comida está ali abarrotada nos supermercados e não chega até a população não tem acesso a ela. E falando sobre abraços que poderiam produzir, que estão ali à disposição, que podem trabalhar, porém não estão trabalhando. Então, uma crítica ao desemprego, que também era marcante na ilha naquele contexto. Continuando. Não, isso não é inconcebível. O inconcebível é que existam homens que se deitem com fome, enquanto se deixe 1 polegada de terra sem semear. Então, fazendo uma crítica às terras improdutivas, às terras mantidas sem produção. O inconcebível é que existam crianças que morram sem assistência médica. Então, o não acesso da população a médico, a assistência médica. O inconcebível é que 30% de nossos camponeses não sabem assinar o próprio nome. Então, a crítica à alta taxa de analfabetos que existia em Cuba nesse período, o ano de 1953, e que 99% não saiba a história de Cuba, ou seja, não tenha conhecimento sobre o que acontece, o que aconteceu com a história do próprio país. E sem conhecer, significa que não consegue se posicionar criticamente, significa que não consegue ter maiores recursos para lutar pelos seus direitos, para exigir os seus direitos. Então, perceba nesse discurso que é anterior à Revolução, note isso, é antes da Revolução Cubana. Há uma crítica à miséria da população, há uma crítica ao desemprego, há uma crítica ao analfabetismo e crítica à não assistência médica, que são lutas que, na teoria, deveriam ser lutadas por toda a população. Deveria ser uma questão que toda a população, o alfabetizado e o não alfabetizado, deveriam lutar juntos pelo acesso à educação. Aquele que tem recursos para ter assistência médica e aquele que não tem recursos para ter assistência médica, na teoria, isso na década de 50 e isso hoje, deveriam exigir juntos que todos tenham assistência médica. Então, não é algo partidário, é algo que influencia direta ou indiretamente, mais ou menos, em maior escala ou em menor escala, a sociedade como um todo. É claro que influencia de modos diferentes, porque se eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à saúde, diferente daquele que não o tem. Mas ele não ter acesso à saúde chega em mim de algum jeito. Por quê? Porque isso gera problema social, porque isso gera marginalização, porque aumenta, por exemplo, a violência na sociedade onde nós dois fazemos parte. Então, é um discurso crítico à situação dos cubanos no início da década de 50. Vamos lá para a tela novamente? O que nós temos, então, é, no final da década de 50, a tomada de poder em Cuba por essas lideranças, mas já contando com a participação da população, principalmente dos camponeses, por meio do treinamento da guerra de guerrilha mesmo, da técnica de guerrilha. Então, essas lideranças cubanas tomaram o poder. Não foi porque era meia dúzia de líderes bem treinados e que usurparam o poder. Não, é porque eles contaram com a adesão maciça da população. Inclusive porque já tinha havido outras tentativas de tomada de poder que foram fracassadas, líderes acabaram presos, outros saíram de Cuba e assim por diante. Em 59 tem uma greve geral e a adesão da população ao movimento acaba possibilitando que eles de fato expulsassem ali a ditadura, acabassem com a ditadura do Raul Fulgêncio e implantassem um novo regime em Cuba, que inicialmente era marcado por um não alinhamento. O que é isso?
Nesse contexto de Guerra Fria, então desse mundo bipolar, dividido entre o bloco capitalista e o bloco socialista, que eu mencionei há pouco, Cuba, a partir da Revolução Cubana de 59, tinha decidido não ser nem uma coisa nem outra. Então, política de não alinhamento. Eu não vou assumir uma posição capitalista e só capitalista, e também não vou assumir uma posição socialista e só socialista, não alinhamento. Mas o que acontece? Os Estados Unidos, em 60, com esse objetivo de intervenção direta e indireta nos países americanos, nesse caso em específico em Cuba, cria o embargo econômico. Embargo este que é mantido até hoje. Apesar do fim da Guerra Fria, lá na década de 90, embargo se mantém até hoje. O último presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, foi o primeiro a visitar Cuba depois da criação desse embargo econômico, mas mesmo assim o embargo se mantém. Então, o que acontece? Os Estados Unidos decidem isolar a ilha para quê? Para tentar forçar o país a acabar com esse movimento revolucionário que estava acontecendo. O que acontece é que, nesse contexto de Guerra Fria, partindo desse embargo econômico criado pelos Estados Unidos, a União Soviética entra com investimento em Cuba e, a partir daí, Cuba adere ao socialismo. Foque nisso. Não é uma revolução que, assim que toma o poder, implanta o socialismo em Cuba. Não é. É uma revolução que acaba com a ditadura do Batista e que, no contexto de Guerra Fria, decide por um não se alinhar, política de não alinhamento. Não vou me declarar capitalista nem socialista, vou ficar aqui, como se fosse uma terceira via, uma terceira possibilidade. Porém, os Estados Unidos, com medo de que esse movimento revolucionário saísse da ilha de Cuba e se alastrasse pelo restante do continente, cria o embargo econômico, acreditando que, isolando economicamente a ilha, eles iriam voltar atrás, eles iriam retornar a esse governo que tinha sido destituído. Isso não acontece. E os soviéticos investem na ilha. A partir desse investimento, nós temos a implantação do socialismo em Cuba. Daí sim, nós temos um país socialista, declaradamente socialista, no meio do continente americano, ali do ladinho dos Estados Unidos. Vamos lá para a tela novamente? Então, resolvendo essa situação problema. Para entendermos o debate presente na entrevista, é necessário não só o entendimento da Revolução Cubana, mas também da Guerra Fria. Por quê? Porque nós precisamos entender o contexto em que essa revolução aconteceu nas Américas e das ações dos Estados Unidos. Porque, insisto, não é uma revolução que automaticamente implantou o socialismo. O socialismo veio como resultado do embargo econômico criado pelos Estados Unidos. Continuando aqui. Cuba trouxe um trechinho, então, de um autor, para nós entendermos um pouquinho melhor da situação de Cuba. Cuba é internacionalmente reconhecida por seus êxitos no campo da educação e da saúde, com um serviço social que supera o da maior parte dos países em desenvolvimento, e em certos setores comparável ao dos países desenvolvidos. Desde a Revolução de 59, do estabelecimento de um governo comunista com partido único, que é uma característica de governo comunista, o país criou um sistema de serviços sociais que garante o acesso universal à educação e saúde, proporcionado pelo Estado. Então, educação e saúde, que é o Estado que provém. Este modelo permitiu que Cuba alcançasse uma alfabetização universal, a erradicação de certas enfermidades, acesso geral à água potável e à salubridade pública de base. Uma das taxas de mortalidade infantil mais baixas da região e uma das maiores expectativas de vida. O que nós temos? Significa então que o governo cubano, implantado pós-revolução, pós-criação do embargo econômico, é um governo perfeito? Óbvio que não. Por exemplo, porque é um regime que tem um único partido, logo não tem oposição. Isso está longe de ser bom. Porém, houve uma série de ganhos para a população. Que tipo de ganho? Bom, diminuição de doenças, aumento da expectativa de vida, alfabetização em massa, acesso à saúde, com uma melhor condição de moradia. Nós temos, por exemplo, um exemplo clássico, Após o 11 de setembro e
que já faz bastante tempo, né? É maluco na história nós pensarmos isso, parece que foi ontem, mas há um tempo significativo já. Depois do 11 de setembro, e os voluntários estadunidenses que ajudaram na busca por corpos e na busca de objetos que estavam dentro dos detritos ali das Torres Gêmeas, várias dessas pessoas que foram voluntárias no 11 de setembro sofrem hoje com problemas respiratórios. Essas pessoas não têm acesso à saúde gratuita nos Estados Unidos e muitas delas fazem tratamento na ilha de Cuba. Ilha esta, onde o embargo econômico criado pelos Estados Unidos na década de 60 ainda se mantém. Ou seja, é uma referência na saúde no continente e em determinadas áreas, uma referência mundial. Então, há de se pensar nesses ganhos de moradia, de saúde, de acesso a ensino, de alfabetização em massa, de melhoria de qualidade de vida para a população. Porém, é um governo perfeito? Não, não é. É uma tentativa de um governo socialista que tem uma série de corrupção também, que tem uma não existência de oposição, que não é algo interessante dentro de uma ideia de democracia, por exemplo. Vamos para o segundo vídeo, por favor. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. Ah, e caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Dando continuidade a essa discussão sobre o que é uma ditadura, o que não é, o que caracteriza uma ditadura, o que não caracteriza, vamos lá para a tela ver a segunda situação-problema. Imagine que você, ao começar a abordar as ditaduras latino-americanas, é interpelado a todo momento. Alguns dos estudantes se queixam do uso do termo ditadura, enquanto outros questionam o próprio sistema democrático em detrimento do que alguns familiares diziam sobre, entre aspas, os bons tempos da ditadura. Como você lidaria com esse tipo de questionamento? Quais conceitos mobilizaria para produzir uma reflexão histórica sobre o autoritarismo em nosso continente no século XX? Note isso. É uma situação que é complexa, é difícil em sala de aula, principalmente hoje em dia, que ainda existe uma polarização bastante grande e que muitos alunos vêm com uma ideia pré-fabricada de casa. Ideia esta marcada por expressões como os bons tempos da ditadura, que são resultados diretos das formas como nós falamos ou nós não falamos sobre esses regimes ditatoriais. No Brasil, por exemplo, desde a criação da lei da anistia e todas as consequências que ela gerou, há um abafamento do que foi realmente a ditadura, dos resultados que ela trouxe e um esquecimento. Então, nós não falamos sobre. Desse modo, não há uma discussão real sobre o que a ditadura gerou para aqueles que foram perseguidos, do que a ditadura gerou para, economicamente falando, culturalmente falando, para aumento da desigualdade social e assim por diante. Então, não se tem um real conhecimento sobre o que é uma ditadura, e isso acaba gerando essas ideias deturpadas que giram em torno desses bons momentos da ditadura, porque quem era perseguido era o bandido, era o marginal, era aquele que estava em oposição ao governo. Então, começo perguntando aí para você, quem que é o bandido? Tá, o bandido é aquele que se opõe ao governo? Ah, mas se opõe a que governo? Se opõe a um governo que persegue pessoas, que desaparece com corpos, que mata pessoas, que é responsável por um aumento absurdo da dívida externa, que é marcado por uma corrupção que simplesmente não é falada, não é divulgada, não é mediatizada, porque existe censura? A pessoa que vai contra esse governo é o bandido ou é o governo que é o bandido?
Então, perceba que há uma construção dessa ideia de bandido num governo de ditadura, que é marcado pela manipulação e pela censura de determinados assuntos. Então, não podia se falar sobre a corrupção do governo. Muito pelo contrário, precisava se enaltecer esse governo. Então, para entender o que marca essas ditaduras na América como um todo, nós também precisamos entender em que contexto elas aconteceram. Vamos lá para a tela, então? Nós temos aqui contexto internacional e dinâmicas nacionais desse período da segunda metade do século XX, em que, em quase todos os países da América, houve a implementação de regimes ditatoriais. Então, meados de 50, nos Estados Unidos, havia luta pelos direitos civis dos afro-americanos. Então, algumas lideranças, né? A Rosa Parks, o Malcolm X e o Martin Luther King Jr. Quem são essas pessoas? O que é essa luta pelos direitos civis? Por que ela é importante para entender esse contexto? Bom, basta nós pensarmos que a segregação racial era legalizada nos Estados Unidos até a década de 1950. Então, não é que havia, enquanto um hábito das pessoas, o que já seria um horror, mas enquanto um hábito, enquanto uma prática, uma discriminação. Havia uma discriminação que era legal, que era legalizada, que estava institucionalizada. Aí nós temos essas lideranças que surgem principalmente na década de 50 e que começam a lutar pela conquista de direitos dos negros nos Estados Unidos. Quem são essas pessoas? Bom, Rosa Parks entra para a história enquanto aquela mulher, empregada doméstica, que se recusa a levantar no ônibus para dar o seu lugar a um branco que tinha acabado de entrar no ônibus. Ah, mas que importância isso tem? A importância é imensa. Por quê? Porque isso é simbólico. A luta contra o racismo, a luta contra a segregação, ela extrapola em muito as questões políticas, as questões legais. Ela precisa, é óbvio, ter conquistas políticas, ter conquistas legais. É óbvio que sim, mas precisa também se criar um outro imaginário. Um imaginário social, uma outra representação coletiva da sociedade, que não seja marcada por uma hierarquização de raças, que não seja marcada por uma ideia de que o branco é superior ao negro, sei lá por que motivo. Então, uma mulher negra, empregada doméstica, que se recusa a levantar do banco do ônibus para dar o seu lugar a um homem branco que tinha acabado de entrar naquele ônibus, é absurdamente simbólico, é uma resistência. Nós temos o Luther King, que surge enquanto uma liderança mundial de uma resistência pacífica, que se atrela a essa história de resistência da Rosa Parks e a todo o movimento que surge em torno disso. Nos Estados Unidos, então, o que ocorria era isso, essa luta pelo fim dessa segregação que estava institucionalizada nesse país. Pensem que nós agora, começo do século XXI ali, segunda década do século XXI, significa que faz nem 70 anos que essa segregação era legal dentro do país que quer ser o maior país do mundo e quer se manter nessa posição. Maior país politicamente falando e economicamente falando. Vamos lá para a tela novamente, por favor. Dentro da América Latina como um todo, foi também o período de criação da teoria, da doutrina, da teologia da libertação. Então, isso segunda metade do século XX. Essa teoria da libertação é criada na década de 60, por teóricos mesmo latinos, que tinham o objetivo de colocar o evangelho na prática. O que é isso? Bom, o evangelho fala sobre amar o próximo, então dar ao próximo aquilo que ele precisa para viver, compartilhar coisas, esse amor, ok? São regras, ideias básicas, bem resumidas, daquilo que compõe o evangelho. A teologia da libertação parte do pressuposto de não adianta falar sobre esse amor ao próximo e deixar o próximo morrer na miséria, sendo que eu tenho recursos, sendo que eu tenho como lutar para melhorar a qualidade de vida desta pessoa que compartilha esse espaço comigo ou que não compartilha esse espaço comigo. Então, a ideia básica da teologia da libertação é essa,
praticar aquilo que estava no discurso do Evangelho. Vamos lá para a tela, por favor? Então, o questionamento da situação política e econômica da América Latina. Que tipo de questionamento? Questionamento, por exemplo, à miséria. Questionamento ao analfabetismo. Questionamento à corrupção. Então, é um movimento que é duramente combatido por vários setores, inclusive pela própria igreja. Essa igreja que eu estou falando é a Igreja Católica. A Teologia da Libertação é um movimento que é criado e que tem a participação de vários integrantes do clero católico e que é rechaçado pela própria Igreja Católica. Várias pessoas foram, inclusive, retiradas da Igreja Católica por conta de terem participação nesse movimento que visava colocar o Evangelho em prática. E lembre-se que é o contexto de ditaduras civis militares. É claro que em um grupo que visa lutar contra a miséria, lutar contra a corrupção, lutar contra o analfabetismo, vai haver a oposição também do governo a este movimento. Então, a interpretação do catolicismo como combate às desigualdades deu origem a uma série de movimentos de esquerda em todo o continente americano. Seria a libertação, então o nome, né? Teologia da libertação, é uma teoria que luta pela libertação no sentido de libertação mesmo, no sentido mais puro que libertação tem, que é de ter acesso a uma vida digna, a uma vida melhor. Como isso seria possível? Bom, acabando com pobreza. As pessoas terem uma moradia, as pessoas terem acesso à educação, as pessoas terem acesso à alimentação. São coisas básicas e que surge e com integrantes do clero católico que continuam rechaçados dentro dessa própria igreja. No Brasil, nós temos o Leonardo Boff, que é a principal referência da teologia da libertação, que foi expulso da Igreja Católica naquele contexto. Na internet, vocês conseguem encontrar vários textos, entrevistas também concedidas pelo Leonardo Boff, que produz textos até hoje, que são textos que costumam ser bastante bons, por sinal. Vários padres colombianos que participaram de movimentos de guerrilha que visavam mesmo lutar por essa conquista de direitos por parte da população. Então, note que é uma segunda metade do século XX que é bastante conturbada. Enquanto ocorrem movimentos nos Estados Unidos que lutam pela conquista de direitos para a população negra, para os afrodescendentes, nós temos integrantes católicos criando um movimento que acaba sendo rechaçado pela própria Igreja Católica e que recebe também oposição por parte das ditaduras civis militares como um todo. Vamos para a tela novamente? Na Argentina, acontece a criação do grupo que é mundialmente conhecido, chamado Mães da Praça de Maio. Esse grupo que é criado no ano de 1977, então, durante ali a ditadura civil-militar argentina. Veja aqui, 77, um ano após o golpe, um grupo de mães de desaparecidos em Buenos Aires se uniu em protesto, em frente ao Palácio Presidencial argentino, exigindo uma resposta do governo sobre o paradeiro de seus filhos. Como muitas jovens grávidas haviam sido levadas pelos agentes da ditadura, as mães da Praça de Maio também exigiam seus netos. Olhem a importância disso. É um grupo de luta que visa, até hoje, encontrar desaparecidos políticos durante a ditadura civil-militar argentina. Então, um ano após o golpe militar na Argentina, essas mães já se articularam para começar a procurar seus filhos, suas filhas e seus netos, que tinham sido capturados e que estavam desaparecidos. Em 77, esse grupo surge. 2019, esse grupo se mantém, agora já são as mães e as avós da Praça de Maio, que continuam nessa luta reconhecida internacionalmente para encontrar agora os restos, né, desses seus filhos, filhas, netos e netas que foram torturados, que foram mortos, que foi dado um sumiço por parte do governo da Argentina durante a ditadura. Daí eu insisto. Mas quem sofreu perseguição na ditadura foi aquele que contestava o governo. Mas esse aí, o cidadão não foi prejudicado? São frases que nós ouvimos no dia a dia
e que até dá para entender quando essas frases são ditas por pessoas que não tiveram a possibilidade de estudar, que não tiveram a possibilidade de conhecer aquilo que marca, aquilo que caracteriza uma ditadura, aquilo que foi de fato a ditadura, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, no Chile, assim por diante. Agora nós, enquanto professores, temos a missão moral, de fazer com que esse nosso aluno entenda o que é um governo ditatorial, para que ele não reproduza essa ideia, que talvez ele entre em contato quando falar com seu avô, com seu vizinho, com seu pai, com sua mãe, que não tiveram a possibilidade de estudar e de saber o que foi essa ditadura. Ah, perseguir o bandido. Insisto, quem era o bandido? O bandido era essa mãe que estava procurando o seu filho que foi torturado na ditadura? O bandido era essa avó que estava procurando e que está procurando até hoje o seu neto, que nasceu quando a sua mãe, a mãe dessa criança foi torturada e que até hoje ela não sabe que fim que aconteceu, o que aconteceu com essa criança? Essa era bandido? O bandido era aquele que lutava pelo fim de um governo marcado pela corrupção, que somente não era dita, não era divulgada, mas que existia. Por um governo que foi marcado por um aumento absurdo de desigualdade social, pelo aumento da dívida externa. Esse é o bandido, aquele que questionava esse governo. Então, que ideia que se tem dessa ditadura? E de que forma nós podemos chegar nesse nosso aluno lá no ensino básico, para que nós não tenhamos nosso aluno que tem a possibilidade de estudar, que tem acesso à escola, reproduzindo esse discurso. Daí o que eu disse desde o comecinho dessa aula de hoje. A ditadura no Brasil é marcada por uma tentativa de esquecimento. Não se fala sobre. E daí as pessoas, de modo geral, o povo mesmo, não tem acesso à atrocidade que foi essa ditadura. E daí, em situações de crise, clama por intervenção militar, clama por uma ditadura, clama porque não sabe o que é. E quando clama, não tem a mínima ideia daquilo que está pedindo e daquilo que isso poderia gerar se fosse de fato restabelecido. Vamos lá para a tela, por favor. Então veja aqui, ditaduras civis militares é um complexo jogo entre lutas contra o governo e apoio ao regime de repressão. Como eu disse desde o começo, não dá mais para nós falarmos somente em ditaduras militares, porque não foram somente os militares que tomaram o poder, houve ali a fusão de grupos militares com determinados segmentos da sociedade civil que se uniram para esses golpes que assolaram o continente americano como um todo. Com o tempo, aí integrantes dessas grandes mídias, por exemplo, começaram a notar aquilo que estava de fato acontecendo e que deveriam saber desde o começo, mas enfim, e começaram a questionar também, pouco a pouco, esse governo estabelecido, marcando dali o início do declínio dessas ditaduras civis militares. Vamos para a tela, por favor. Então, resolvendo essa situação, problema de número 2. Quando os alunos repetem a retórica ditatorial, ao dizer, por exemplo, que só foram perseguidos aqueles que queriam implementar o comunismo, então, de novo, valendo de um termo que até teria sentido se nós estivéssemos ainda no contexto de Guerra Fria. Casos como os das Mães da Praça de Maio são ótimos exemplos para reavaliar as ações do terrorismo de Estado e seu suposto caráter reativo. O que seria esse suposto caráter reativo? Esse discurso que se criou, que não é real, mas é um discurso criado, de que os golpes militares aconteceram para proteger as nações da ameaça do comunismo, sendo que não havia ameaça nenhuma. O Brasil, por exemplo, nunca teve, de fato, uma tentativa de implementação do comunismo. Nunca teve. Mas você cria um discurso, cria uma histeria coletiva e tenta justificar um golpe mediante essa histeria que você mesmo criou. Então, veja que, na verdade, é um plano, e um plano muito bem elaborado e muito bem executado, mas que não representa uma realidade, não representa aquilo que de fato estava acontecendo. Então, nós, enquanto professores, e principalmente professores de história, precisamos problematizar essa ditadura, precisamos fazer com que esse nosso aluno se conscientize das atrocidades que tem ao Estado
democrático mesmo de direito, aos direitos civis, ao direito de oposição política, ao direito à liberdade, ao direito à oposição, para que nós não tenhamos esse aluno clamando por futuras intervenções. Vamos para o próximo vídeo, por favor. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro, é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E, por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então, fique agora com a SP3. Até mais! Chegamos agora à nossa terceira e última situação-problema, em que, como eu disse no comecinho da aula, nós vamos nos utilizar de alguns países a título de exemplo, ok? Vamos lá para a tela, por favor. Então, seus estudantes, a partir das cores dos partidos políticos pelos quais apresentam simpatia, discutem o papel do Estado na América contemporânea. Enquanto alguns prezam pela diminuição de impostos e até de políticas sociais, outros reafirmam a importância do Estado na distribuição da renda e no auxílio do desenvolvimento econômico. Como auxiliar em um debate mais aprofundado sobre o tema? Note que esse é outro tema polêmico, principalmente hoje em dia. Porque quando nós falamos em uma menor ou uma maior intervenção do Estado na economia, nós estamos já tratando com o assunto que os alunos também trazem uma série de ideias pré-concebidas de casa. Porque o pai falou, porque a mãe falou, porque determinado canal do YouTube que ele segue disse isso, ou porque naquela TV, no programa que ele assistiu, falou aquilo ou outro, ele já vem com essa ideia e nós precisamos fazer com que ele pense sobre essa ideia, para que ele consiga refletir de fato sobre o que isso significa e não simplesmente reproduzir aquilo que ele ouviu, ok? Então, vamos lá para a tela, por favor. Nós temos aqui, na economia, diferentes narrativas e teorias surgiram para explicar e superar nosso quadro econômico de atraso ou periférico. Isso, na verdade, é muito ligado à ideia que se tem de que a América Latina, principalmente, a América como um todo, mas principalmente a América Latina, precisa seguir ali o modelo da Europa ou o modelo estadunidense para atingir um desenvolvimento. Na verdade, não precisa seguir esse modelo, porque não existe um único modelo a ser seguido. Mas ok, vamos lá. Nesse contexto, nós tivemos a criação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a sigla CEPAL, que visa o quê? O desenvolvimento econômico a partir da industrialização e da superação do modelo agrário exportador vivido em quase todo o continente. Daí o destaque que é a América Latina, porque a agricultura é de fato uma característica marcante nessa parte do território, nessa parte do continente. Dentro dessa ideia de desenvolvimento do continente como um todo, várias teorias econômicas foram criadas. Nós temos a teoria desenvolvimentista e a teoria neoliberal, como duas das várias que existem. Vamos para a tela, por favor. Na teoria do desenvolvimentismo, a iniciativa, a defesa da participação do Estado como elemento central no desenvolvimento econômico. No entanto, uma das principais propostas dessa escola de economistas nunca foi seriamente adotada. Qual que é uma dessas principais propostas? A reforma agrária, que é essa divisão, essa distribuição das terras improdutivas, ok? Não chegaria perto das terras em que ocorre produção. Qual que é essa teoria econômica, chamada de desenvolvimentismo? Que o Estado deve agir na economia. O Estado deve intervir na economia. Ponto. Dentro dessa intervenção do Estado na economia, há uma intervenção do Estado no que diz respeito à produção agrícola. Produção agrícola que está ligada à detenção de terra.
terra onde ocorre essa produção. Por isso, as terras improdutivas deveriam, dentro dessa perspectiva econômica, passar por um processo de demarcação e de reforma agrária. É essa a teoria desenvolvimentista. Segundo essa teoria, se houver a intervenção do Estado na economia e essa parte de reforma agrária como uma das atuações do Estado nessa intervenção, ocorreria o desenvolvimento. Outra teoria é a teoria do liberalismo. Vamos lá para a tela, por favor. Nós temos a teoria do neoliberalismo. Durante os processos de redemocratização na América do Sul e em meio ao discurso de globalização dos anos 90, o neoliberalismo seria apresentado pelas instituições financeiras e econômicas dos Estados Unidos, note de onde vem essa ideia também, como a solução para a superação do atraso latino-americano. Também ligada à ideia de que os países latinos deveriam seguir esse modelo de desenvolvimento, modelo dos Estados Unidos e modelo europeu. Qual é a ideia, então, do neoliberalismo? É uma não intervenção do Estado na economia. Daí nós temos, por exemplo, a prática das privatizações, que, na teoria, o Estado, privatizando empresas estatais, teria capital para investir nesse tripé de seguridade social, que é saúde, educação e segurança. Na teoria é isso. Claro que não é só isso, mas é o tripé principal que o Estado deveria investir um capital generoso, proveniente, inclusive, desse processo de privatização. O que acontece enquanto problema? Vários problemas acontecem, várias coisas boas acontecem também. Ocorre o processo de modernização de vários setores quando eles são privatizados. Basta pensar, por exemplo, no caso brasileiro, na telefonia, em que quando aconteceu a privatização, houve uma difusão, uma disseminação absurda da rede telefônica no Brasil. Muito grande, um ponto positivo. Porém, várias vezes ocorre privatização de empresas estatais por valores muito abaixo ao que de fato essas empresas valiam. É o caso, por exemplo, da Vale. Seguido a isso, nós temos uma série de situações que não ocorriam enquanto essas empresas eram estatais e que começam a ocorrer cada vez mais com maior frequência. Então, por exemplo, ainda utilizando a Vale, o exemplo ali de Brumadinho, o exemplo também da cidade mineira, que agora teve que ser evacuada pelo risco real de outra barragem se romper. Então, são questões que giram em torno dessa ideia de outra corrente econômica. Então, do mesmo jeito que a desenvolvimentista tem uma série de questões, a neoliberal também tem. Na América Latina como um todo, nos anos 90, houve uma virada para a teoria, para esses governos neoliberais. Vamos lá para a tela, por favor? Então, nós temos um exemplo nessa virada neoliberal, a Argentina. O governo Menem, que é marcante ali na década de 90, que é marcado pela privatização de muitas empresas, portanto, houve, na teoria, a entrada de bastante capital para o governo argentino, que deveria investir nesses setores principalmente. Houve um rigoroso controle da emissão de moeda para se tentar controlar ali a inflação, que estava estratosférica na Argentina naquele contexto, e que conseguiu controlar temporariamente. Porém, logo depois houve um aumento absurdo do desemprego na Argentina e um aumento muito grande da dívida externa, que passou de 4 bilhões para 146 bilhões de dólares. Agora, por exemplo, a Argentina governada pelo Macri, que está passando, inclusive essa semana aconteceu outra greve geral, contra o governo neoliberal do Macri na Argentina. Então, significa que todo governo neoliberal é ruim? Não, não é isso. Mas tem essas questões sociais que costumam, nesses governos neoliberais, serem negligenciadas. É o que acontece, por exemplo, na Argentina hoje. Em alguns casos, também no continente americano, foco América Latina, houve nos anos 2000 uma virada para aqueles governos que seriam opostos aos governos neoliberais. É o caso, por exemplo, da Venezuela. Vamos para a tela, por favor. Na Venezuela, nós temos, nos anos 2000, o crescimento da oposição aos governos neoliberais. Por exemplo, com a ascensão ao poder de Hugo Chávez, que foi eleito em 98, com aquilo que ficou chamado de socialismo do século XXI, que é o contrário mesmo do neoliberalismo. Mas prestem atenção, falar socialismo do século XXI, não pense naquele socialismo que foi criado pelo Marx e que foi debatido no campo teórico por ele, pelo Engels. Não é.
Não é. E não pense naquele contexto de Guerra Fria em que havia esse mundo bipolarizado. O que acontecia na Venezuela, o que acontece, para você que está acompanhando as notícias na Venezuela, está um verdadeiro caos ali, mas um caos que também é muito produzido, inclusive por conta do interesse que países têm na Venezuela, por conta da grande riqueza petrolífera que existe nesse país. Então, veja, não dá para isolar um governo e não entender o contexto em que ele está inserido. Tá? A riqueza de petróleo é marcante nessa disputa de poder que ocorre interna e externamente na Venezuela hoje. Vamos para a tela, por favor. O que nós temos, então, na Venezuela foi um crescimento econômico com o governo do Chávez, porém, ele não foi acompanhado de uma real melhoria na distribuição de renda, uma melhoria na qualidade de vida, mas a população é pobre, em sua maioria até hoje, concentração de poderes no poder executivo, então, nele, no Chávez, e depois que ele morreu, o Chávez ali, que morreu no ano de 2013 e foi sucedido pelo Maduro, que está no poder até agora, e na figura pessoal do presidente. Ele que sofreu uma grande oposição dos Estados Unidos e o seu sucessor, o Maduro, que também sofre, mas, insisto, a questão do petróleo é fundamental para entender esta oposição. Não é uma oposição por conta de se pensar na melhoria, naquilo que seria o melhor para o povo venezuelano. Não, é por conta também de se pensar em de que modo é mais fácil para se ter acesso a essa riqueza de petróleo. Venezuela que tem uma das maiores jazidas de petróleo do mundo, ok? Vamos para a tela novamente, por favor. Então, para resolver esta problema. O desafio em sala de aula é demonstrar que, independentemente da opinião ou das afinidades dos estudantes, as ideias apresentadas no debate político e econômico não pertencem a eles. Nem foram inventadas ontem, então constituem parte integrante de nossa história nas últimas décadas. O mesmo vale para discutirmos situações do presente, os conflitos na Venezuela, o governo Trump, os protestos racistas do sul dos Estados Unidos. E fundamental aqui, veja isso, em tempos em que se discute a possibilidade de uma suposta neutralidade no ensino, é preciso lembrar que não existe escolha conceitual neutra. Todo conceito informa e constitui uma determinada visão de mundo historicamente construída. Lembrando que eu falei desde a introdução desta aula. Falar que nós produzimos discursos, e nós de fato produzimos discurso, não significa dizer que todo mundo pode falar o que quiser sobre qualquer assunto, alegando que tem liberdade de expressão. Você pode ter a sua opinião, claro que pode, desde que essa opinião não fira de modo algum os direitos das outras pessoas. E sabendo que isso é uma opinião, não é uma ciência. Existe uma diferença muito grande entre um discurso baseado em achismo, em opinião e pura e simplesmente, e um discurso embasado teoricamente, em um discurso baseado em leituras e perspectivas de leituras de vida, de leituras de sociedade, em conhecimento sobre isso, ok? Vamos para o próximo vídeo, por favor. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu como aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou, você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Eu trouxe agora um trecho do discurso do Luther King, que é aquele clássico discurso proferido na década de 60 sobre "eu tenho um sonho". Aquela frase que já foi utilizada em diferentes filmes, diferentes contextos e que de fato entrou para a história. Que
Apesar de ter sido proferida nos Estados Unidos e no contexto específico de luta pelos direitos civis dos negros, pode e deve ser utilizada para se pensar sobre diferentes realidades. Se pensar sobre, não simplesmente pegar aquilo e colocar em outra situação, para não cometer esse erro que eu disse que é grotesco para um historiador, ok? Se pensar na questão de racismo, se pensar na questão de diferença de oportunidade, se pensar na questão de desigualdade social, se pensar em racismo estrutural e se pensar o quanto isso é um problema global e não local, ok? Vamos para a tela ver então esse trecho do discurso. 100 anos atrás, um grande americano, em cuja sombra simbólica nos encontramos hoje, assinou a proclamação da emancipação, então, dos escravos. Agora o termo correto é escravizados, né? Mas, 100 anos mais tarde, o negro ainda não está livre. 100 anos mais tarde, a vida do negro ainda é duramente tolhida pelas algemas da segregação e os grilhões da discriminação. Não haverá descanso nem tranquilidade na América até que o negro receba seus direitos de cidadania. Digo a vocês hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades de hoje e de amanhã, ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e corresponderá em realidade o verdadeiro significado do seu credo. Consideramos essas verdades manifestas, que todos os homens são criados iguais. Principalmente esse trecho final, ele está para muito além da ideia de nação, para muito além de uma ideia localizada. É algo que deve ser luta universal. Deve ali acabar com essa luta de fronteira de país. Não, luta universal, ok? Eu vou deixar agora uns minutinhos para que você possa mandar possíveis dúvidas sobre esses conteúdos que nós tratamos nessa aula de hoje. Daqui a pouquinho eu volto para encerrar nossa aula. Mande aí as dúvidas para o chat, então.
teve ali alguma pergunta referente a outros movimentos ditatoriais no continente americano como um todo. Bom, nós temos um caso exemplar, que é a ditadura exemplar não no sentido de que deve ser seguida enquanto modelo, mas uma ditadura absurdamente violenta, que foi a ditadura chilena, em que houve, por exemplo, a morte de pessoas no próprio estádio de futebol na capital chilena. Então, uma das ditaduras mais violentas que ocorreram aqui no continente americano. O livro que eu utilizei nas outras teleaulas, esse livro História da América através de textos, vocês têm acesso a esse livro na biblioteca. Então, na biblioteca digital. Olhem esse livro que, de fato, ele é bem interessante. Tem um capítulo em específico chamado Estados Autoritários, que é o capítulo de número 12. Nele, vocês podem ler aqui, ter acesso a textos que falam sobre o governo de Pinochet, que é o caso do Chile, que eu acabei de mencionar, ditadura e fascismo, justiça militar no Uruguai e também o caso da Bolívia. Lembrando que é o livro que eu falei várias vezes, que é interessante por te dar um acesso inicial a autores que falam sobre esses assuntos, para que você possa depois procurar esse texto na íntegra e, a partir também desse texto, ver as referências que são dadas por esse autor e seguir dentro desses, seguir essa linha, né, dos autores que ele referencia também. Então, uma situação de ditadura no continente americano que foi, de modo geral, poucos países aqui da América não passaram, que fosse por um período menor, mas que passaram por um período de ditadura civil-militar. Ok? Indico, então, a leitura desse livro para que vocês possam saber mais sobre esse assunto. Agora eu deixo vocês com um videozinho que sintetiza esses assuntos que nós tratamos hoje, finalizando a nossa disciplina, e espero daqui a pouquinho para o nosso chat da aula atividade. Tchau, tchau. Até mais, gente. A América Latina é marcada por diversas mudanças históricas. Apesar das especificidades de cada país, essas mudanças também carregam fortes semelhanças devido às transformações que ocorreram mundialmente. Os regimes autoritários e ditatoriais são um exemplo de mudanças políticas, econômicas e sociais que ocorreram em diferentes países da América Latina, como Brasil, Argentina e Chile, e que tiveram em comum uma forte influência dos Estados Unidos. Resistindo ao domínio norte-americano em toda a América Latina, a Revolução Cubana implantou o socialismo em Cuba, a partir de 1959. E a Revolução Sandinista na Nicarágua, que teve caráter popular, lutou contra a ditadura da família Somoza e realizou importantes reformas econômicas e culturais. No Brasil, tivemos duas experiências ditatoriais que ocorreram através de golpes: na instituição do Estado Novo por Getúlio Vargas, em 1937, e na ditadura militar instaurada em 1964, comandada por governos militares. Tanto no Brasil quanto nos demais países da América Latina, a resistência dos diferentes movimentos sociais foi fundamental para a desconstrução dos regimes autoritários e o ressurgimento da democracia, em especial no final da década de 70. Além disso, o cenário político brasileiro era de crise econômica, endividamento, desemprego e alta inflação, que se somaram à dívida externa devido aos empréstimos realizados durante a ditadura, principalmente junto a bancos estadunidenses. No processo de reestruturação da democracia, as economias nacionais foram subordinadas aos órgãos norte-americanos, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que nos anos 90 impuseram normas econômicas conhecidas por Consenso de Washington e denominadas como neoliberais. Essas normas vão desde a privatização das empresas estatais até a proposta de redução dos gastos públicos e a disciplina fiscal, além da eliminação das barreiras para o investimento estrangeiro. Devido ao controle externo e à perda de autonomia do país, as ações eram articuladas em prol do pagamento dos juros da dívida externa e reguladas por órgãos estadunidenses. Assim, as políticas públicas e sociais foram abandonadas, aumentando a desigualdade social. O processo de globalização também foi responsável pela expansão do capitalismo, ampliando o mercado das empresas multinacionais que se inseriram nos países latino-americanos devido aos incentivos fiscais e à mão de obra, visando também a redução de custos de produção. Nesse processo, a desigualdade se acentuou economicamente. A maioria da população latino-americana ainda se encontra excluída de bens básicos como saúde e educação de qualidade, além da ausência de políticas públicas que garantam uma moradia digna para milhares de homens e mulheres. A concentração de renda é um dos motivos das mobilizações das classes sociais marginalizadas, que se organizam coletivamente em defesa dos seus direitos. Ainda há muito para você conhecer sobre os contextos sociais, políticos e econômicos da América Latina.
Pesquise mais sobre o tema e se aprofunde no assunto. Bons estudos e até a próxima!